Vamos lá, Sakamoto, queria entender como é que vai funcionar isso na prática, né? Qual é a missão dada a Guilherme Boulos? De que maneira isso pode ajudar o governo Lula a melhorar a sua imagem perante o Brasil? Realmente o governo precisa estar nas ruas e Guilherme Boulos é o cara para isso? Fabiola, o Boulos tem uma missão, né, que ela é tentar reconectar o governo Lula com uma parte da sua base. Não é que o governo Lula não, que a base, os movimentos sociais, organizações sociais, elas não vão apoiar o Lula na reeleição. Né, caso precise na reeleição. Certamente vão apoiar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? A questão é sempre a intensidade do apoio, né? Da mesma forma que a direita tem a sua militância, o bolsonarismo tem sua militância extremamente engajada, né? A esquerda historicamente tem uma militância engajada também. Agora, nos últimos tempos, essa militância engajada junto ao governo, ela ficou chateada com uma série de questões. Você tem a reforma agrária tem avançado a conta-gotas, para não dizer muito pouco, o apoio a pequenos produtores rurais também, né, que são responsáveis pela boa parte da comida que sobe à mesa dos brasileiros, né, tem sido muito pequeno. A questão das reformas urbanas, as reformas urbanas necessárias, porque um dos piores problemas para o Brasil é o problema de moradia, avançou, mas também mais lentamente. Tivemos retorno do Minha Casa Minha Vida, entre outras coisas, mas também o tamanho da faixa 1, que é aquela faixa para pegar os mais vulneráveis, está menor do que se esperava. Você tem um monte de políticas também que estão paradas nesse sentido, para tentar pegar imóveis de devedores, né, para poder fazer uma reforma urbana decente. Questões, por exemplo, de direitos das mulheres ficou devendo. Houve uma troca de ministro, a ministra Cida saiu, diante de uma insatisfação de muitos movimentos feministas. O movimento ambientalista, nem precisa dizer, tivemos a mãe de todas as boiadas do licenciamento ambiental e agora o próprio governo aprovando a prospecção de petróleo, início de prospecção de petróleo na margem equatorial. Então, digamos que você tem o ânimo para defender o governo está muito baixo em determinados setores. A ideia com o Boulos é tentar ampliar, tentar dar uma sacudida, né? Tentar como, né? Do tipo, vai lá, apoia o governo, não, mas tentar fazer ponte para que nessa reta final do governo Lula, determinadas demandas, as demandas possíveis ao ponto de vista do governo sejam atendidas, demandas dos movimentos sociais, de organizações sociais por direitos coletivos, seja atendido na medida do possível. O Boulos vai fazer essa interlocução, e é uma interlocução que também acaba pegando sindicatos. Vamos lembrar todos e todas que o Márcio Macedo, talvez se tivesse que colocar um ponto que foi fundamental para a queda do Márcio Macedo, foi aquele 1º de maio na Zona Leste de São Paulo, Fabiola, que juntou algumas dezenas de pessoas e o Lula lá reclamando do Márcio Macedo. Falei, pô, cadê as pessoas? Né? E, enquanto isso, o Boulos, quando o Lula foi preso em abril de 2018, aquela massa de gente que circundou os metalúrgicos no ABC, lá, a federação, era grosso modo, tinha muita gente de vários lugares, mas grosso modo era MTST. Você tinha muita gente do movimento dos trabalhadores sem teto lá. Então, o Boulos é visto como uma pessoa capaz de levar a gente para a rua, de fazer mobilização, interlocução com grupos de intelectuais, com os artistas, etc. E a ideia é essa, é azeitar a relação pensando em 2026. Agora, eu não bateria, apesar do Boulos ter prometido, apesar do Lula ter fechado, eu não bateria, fecharia com tranca a ideia de que ele não disputa nada em 2026, né? Tem muita gente, inclusive, querendo que, a depender do que aconteça, ele saia, inclusive, para disputar o próprio Senado Federal, que também Marina Silva também está de olho, né, entre outras pessoas. Então, eu acho que é o seguinte, o desenho exato do que vai acontecer vai depender do Lula. Para o Boulos não sair em 2026 para o Senado, para outro lugar, o Lula vai ter que garantir, provavelmente para ele, uma cadeira na própria campanha dele, na coordenação da campanha, né, da campanha eleitoral. E aí é um atrativo para além, é claro, desse trabalho de conexão. Então tem muita coisa que vai girar ainda até as eleições, Fabiola. Aqui no chat, indo por essa mesma linha, falar, eu acho uma pena o Boulos abrir mão da reeleição. Você acha um erro político dele, ô Sakamoto, o Boulos abrir mão disso, ou o preço vale a pena? Eu tomo a liberdade de discordar levemente do Josias. Eu não acho que é um erro político, não, sabia? Eu acho que a
Até porque é o seguinte, dentro do PT, o PT vai lançar esse ano, no ano que vem, por exemplo, o Dirceu, vai lançar vários nomes que não tinham lançado, que estão retornando. Para o PT e para a base do Lula, de uma maneira geral, eu diria até que parte dos votos do Boulos ficam com o PT. O PSOL vai ter que se dobrar nos 30, porque você tem a Erundina e o Ivan Valente analisando se concorrem novamente, né, dada a idade, etc. e tal, saúde. Né? Você tem a Érica Hilton como puxadora de votos, você tem outros nomes que devem entrar como puxadora, a própria Natália Zermeta, que é companheira do Boulos, né, que é líder do MTST, também vai entrar no meio, puxando uma parte dos votos que são do Boulos. O Boulos, nesse ponto, acredita que tem capacidade de transferência junto àqueles votos que ele tinha originalmente. A questão, o PSOL tá, claro, tem a preocupação, porque pro PSOL isso é uma perda, né? Ainda mais em se tratando de momentos de cláusula de barreira, né? De avanço de cláusula de barreira, que demanda que os partidos elejam um percentual maior de pessoas por unidade de federação a cada eleição presidencial. Agora, do ponto de vista individual do Boulos, o Boulos acredita que isso vai aumentar o cacife político dele, né? No meio desse processo, assim, ainda mais se ele conseguir entregar resultados. Agora, eu também não acredito que num segundo governo Lula, eventualmente, ele permaneça necessariamente nessa função. Né? Eu acho que ele pode, inclusive, ir para outra função. E é claro que no médio prazo, né, o objetivo dele é a Prefeitura de São Paulo, né? Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Então, são cálculos, né? Eu acho que vamos ver se o cálculo vai acabar sendo positivo ou negativo mais para frente. Mas a ideia deles, que eu acho que com relação à questão dele ajudar na campanha, é o fato de que eu concordo com o Josias com relação à questão de São Paulo, né, que é limitada a ajuda dele em São Paulo. Agora, a estratificação da campanha ela vai ser feita com diferentes pessoas ajudando em cada área de atuação. Então, o Boulos tem um papel fundamental junto a movimentos sociais, junto a engajar essa parte do público, né? E ele consegue viajar mais do que o Lula, inclusive, dado a função dele que é exclusiva para isso, né? Então, eu acho que tem uma importância desse engajamento desse grupo, né, que não teria como fazer se ele continuasse como deputado federal. Mas é aquilo, eu acho que o governo está apostando, né? E os dois estão apostando, tanto o governo quanto o Boulos estão apostando. Vamos ver como fica. Eu até, inclusive, eu pedi uma entrevista para ele aqui para o All News, né? Vamos ver se ele consegue vir amanhã. Hoje ele falou que estava em transição.